anunciamos na manhã de hoje que durante o mês de junho, de maio a gente falou sobre família o mês inteiro, e nesse mês de junho eu gostaria de estar falando sobre prosperidade. O que é prosperidade? Então nessa noite vamos iniciar lendo o Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bondoso Deus, mais uma vez eu me coloco diante da sua santa presença, pedindo ajuda dos céus. Quero nessa noite mais uma vez dizer que eu não tenho uma mensagem, mas o Senhor tem uma mensagem. Que esta mensagem que vem do seu coração possa ser nessa noite, ó Deus, de uma maneira tão clara, compartilhada a cada um de nós neste santo lugar. Rogo que o Espírito Santo, que é livre, possa neste momento trazer toda a inspiração e também nos dar ouvidos e corações prontos para receber a sua mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus queridos. Este salmo é bem definido. Fala de como o ser humano está dividido na terra. Mas este salmo fala também de pessoas mais pervertidas e pessoas mais consagradas. Tem muitas pessoas que acham que nem precisa de Deus, porque são tão boas. Eu conheço muita gente que diz: pastor, eu acho que eu não preciso dessa coisa de evangelho. Eu sou uma pessoa boa, eu não desejo mal a ninguém. Eu sou uma pessoa que procuro sempre que posso poder ajudar a quem precisa, não desejo a desgraça de ninguém. Eu sou uma pessoa que acho que eu não preciso dessa coisa de religião, de evangelho, de igreja, porque eu já tenho uma conduta de vida pautada pela ética, pela minha conduta, muitas vezes herdada pela família. Todo ser humano, queridos, nasceu um dia nessa terra, depois de Adão pecar, precisando da graça. Ninguém escapa aqui. Todo ser humano que nasce nessa terra nasce sem a graça. E se ele nasce sem a graça, destituído dela, ele precisa entender pela obra do Evangelho, pela revelação do Espírito Santo, que ele pode ser bom, mas a bondade dele não o leva ao céu. A salvação vem pela graça infinita de Deus, revelada no amor dele maior na cruz, quando Cristo ali entregou sua vida
em resgate de todo ser humano que nele crê. Uma vez que eu creio, uma vez que eu professo a minha fé e permaneço em obediência aos princípios do Evangelho, eu tenho salvação. Do contrário, eu não tenho salvação. Mas nessa noite, queridos, eu gostaria de falar sobre esses dois grupos de pessoas do Salmo do Salmo número 1. O Salmo número 1 começa dizendo: bem-aventurado, isto é, feliz. Feliz é a pessoa, bem-aventurada é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem nunca murcha. E tudo quanto ele faz tem prosperidade. Irmãos, nessa minha caminhada de mais de 40 anos, caminhando no Evangelho, eu já vi muita coisa. E eu quero nessa noite desafiar a todos aqui, jovens, adolescentes, e a nós mais maduros. Meus queridos, eu conheço muita gente que começou a caminhar com Deus, foi para Deus, creu no Evangelho, testemunhou a sua fé descendo as águas do batismo, publicamente dizendo: eu estou dizendo que eu estou sendo batizado na minha fé salvadora, e então testemunhando publicamente sua fé em Cristo, recepcionado na igreja onde isto aconteceu. Não estou falando de denominação. Hoje à noite essa pessoa então se tornou parte da igreja. Mas a partir daí, queridos, eu quero dizer para vocês que Satanás vai fazer de tudo para deter você na sua caminhada. De tudo. Para corromper você. Para levá-lo a distanciar-se dos princípios sagrados do Evangelho. Nós estamos vivendo numa época, queridos, aonde tem muitos crentes que, se a polícia continuar fazendo um trabalho sério, muitos crentes de igreja, alguns já estão presos. Mas se essa chamada Operação Lava Jato e outras, lava carro, lava tudo aí, lava qualquer coisa, lava alma, se continuar fazendo um trabalho sério, vai levar, e como já está levando, queridos, muitos para a cadeira dos réus. Porque se corromperam. Mas e aqueles que não são políticos famosos, que não cairão nas malhas da justiça, mas que de repente vieram para a igreja, converteram-se, fizeram parte da liderança da igreja, fizeram parte da diretoria da igreja, do louvor da igreja, da comunhão da igreja, mas, meus queridos, entre o domingo e o próximo domingo,
com certeza haverá oportunidade de você sentar ao lado de pecadores e entrar na roda deles e de repente ser envolvido por eles e se deter no seu caminho. Está entendendo? Eu compartilhei aqui uma vez que eu tinha um líder dessa igreja, um líder de igreja, muitos anos atrás, década. Mais de década. Um membro da igreja, membro da diretoria da igreja. Que alguém disse: pastor, vi uma coisa que eu me assustei. Falei: nossa, o que aconteceu que te assustou tanto? Me assustei. Se o senhor passar na tal rua, tal lugar, e tal, mais ou menos por volta das 18h30, vai ter uma roda num bar com a mesada de bebida e um jogo de baralho. E passa lá e presta atenção quem vai estar lá. Confesso que eu passei. E eu me gelei. Porque no domingo estava com as mãos erguidas adorando, e na segunda, num maldito jogo de cartas e até valendo dinheiro. E numa mesada de bebida. Com gente profana, com gente blasfema, com gente que não tem nada do amor de Deus. Hoje nós temos alguns adolescentes e jovens aqui que hoje adoram, estão aqui conosco adorando. E na segunda, se você não se cuidar na hora do recreio da sua escola, você entra na roda. Senta na roda daqueles que vão dizer todo tipo de coisa feia, todo tipo de perversão, e até, se não se cuidar, entra na roda da droguinha leve. E depois a droguinha fica mais pesada um pouco. Quantos filhos de cristãos, quantos adolescentes e jovens criados na igreja começam a participar numa roda de amigos quando saem da escola ou depois da escola, fazem algumas amizades, queridos, e que de repente ele tinha tudo para ser alguém sucedido na vida, próspero na vida, ser alguém de valor. Eu conheço muitos que arrebentaram com a mente, com o cérebro, que não deram-se em nada. Eu choro quando eu encontro um moço que hoje deve estar com uns 20 e tal anos de idade, que era frequentador assíduo dessa igreja, mas que ele, de repente, começou a se envolver nessas rodinhas. E hoje ele anda como alguém, irmãos, nas ruas aqui do nosso bairro, que eu fico pensando, o que a desgraça do pecado, das drogas, da bebida pode fazer na cabeça de um adolescente, que era bem adolescente, bem novinho, quando estava aqui vindo à igreja, e que o tornou uma pessoa doente, que anda falando sozinho, gritando, urrando na rua, que poderia ter permanecido na presença de Deus, nos caminhos de Deus, mas hoje deformou, não apenas moralmente, mas fisicamente, ele se deformou todo, criado. Você está entendendo? Por isso, nessa noite, Deus está dizendo: quer ser uma pessoa abençoada, fuja do mal, e fuja da aparência do mal. Porque se você se deter, pastor, mas eu sou forte, duvido. Se você se deter na roda de escarnecedores, sejam eles pequenos ou grandes, sejam velhos ou novos, adolescentes ou jovens, não importa a idade, se você sentar na roda, você está pactuando. Você está
comungando as mesmas ideias. Eu gosto sempre de dizer, sempre disse para meus filhos, quando eles, e agora digo para os netos, eu digo, olha, na escola você precisa ser colega de todo mundo. Colega de escola. Agora, na escola, você pode ser amigo só de quem tem a cabeça parecida com a sua. Amigo é aquele que eu compartilho, amigo de sair junto, de passear junto, amigo de sentar na rodinha e falar, tem que ser amigo que tem cabeça igual a sua ou melhor que a sua para te ajudar, porque senão te arrebenta. Mas dizer, eu tenho um amigo, mas meu amigo é sujo, é boca suja, é profano, é prostituto, gosta de cheirar um pozinho, o meu amigo gosta de um cigarrinho, de um baseado, o meu amigo gosta disso. Meus queridos irmãos, olha, fica complicado dizer que você tem amigos que, assim, você pode ser colega, é lógico, você estuda na mesma escola, você não pode ser inimigo de ninguém. A Bíblia diz que eu tenho que amar a todos, eu não posso ter inimigos, mas amigo é aquele que é mais chegado. Amém. Amigo é aquele que comunga comigo, que anda comigo, aquele que pensa as minhas ideias, aquele que me ajuda a melhorar e que eu o ajudo. Do contrário, queridos, as companhias, aquelas, e eu estou dizendo que velhos se corrompem, pessoas velhas entram num trabalho, num emprego, e logo, irmãos, rebenta com seus casamentos, porque de repente faz-se amigo de uma pessoa que é prostituto, mulherento, e vai dizer para ele, tu é um besta, você ficar sendo marido de uma esposa só, e algumas mulheres também se rebentam quando vai se aproximando de algumas pessoas e fazem amizades que são corruptivas, amizades que vão, infelizmente, trazendo aquela ideia de que, não precisa ser tão rígida assim, ser tão dura como eu sou, e a amizade vai diluindo os bons princípios, vai diluindo aquelas verdades que são absolutas para mim, e de repente eu começo a entrar no relativismo, eu começo a me esfriar até mesmo na minha adoração a Deus, na minha comunhão com Deus, e eu vou perdendo o brilho, o gosto de servir a Deus, e até mesmo começo dentro da minha casa, junto com os meus parentes, meus pais, meus irmãos, minha esposa, meu marido, eu começo a ser frio, diferente, porque a roda de escarnecedor, me deter no caminho de pecadores, assentar na roda de escarnecedores, irmãos, é um contraste daquilo que a Bíblia manda para mim e para você hoje à noite. Não sei se entendeu que Deus não está dizendo que você não pode ter, aonde você trabalha, você tem que se afastar das pessoas, muito pelo contrário, você tem que aproximar-se delas, mas não aproximar das suas ideias corruptas, não aproximar-se, porque, irmãos, muitas pessoas que são eleitas com votos de evangélicos, saíram evangélicos, membros de igreja, entra na política e a igreja elege, vai para as câmeras municipais ou para a Assembleia Estadual e na esfera maior do Brasil, no Senado ou lá na Câmara dos Deputados em Brasília, chegam ali e de repente, irmãos, entra no joguinho. Entra nesse mundo tenebroso, escuro, escabroso, de que se o indivíduo não for alguém determinado em dizer, não vou entrar nesta roda, não vou entrar nesse ciclo de corrupção, se corrompem, e ainda entristece você que de boa fé deu seu voto, de boa fé achava, esse é o cara, esse é o homem, essa é a mulher. Meus queridos irmãos, que vergonha que o nosso Brasil
está se expondo, cara de muitas pessoas que têm sido eleitas com votos dos evangélicos e que hoje estão no banco dos réus, e muitos não vão porque nem toda sujeira é descoberta. Nem toda sujeira é descoberta. Descobre uns 10%. Se for pegar tudo, irmão, acho que não escapa quase ninguém. Porque o amor ao dinheiro, ele é uma raiz do inferno. Então, pelo dinheiro. Mas eu quero agora falar de você. Deus te fez para ser próspero. Deus te fez para ser um homem abençoado, uma mulher abençoada. Quero desafiar você, jovem, adolescente aqui, que se você seguir o conselho do Salmo número 1, você tem tudo, para ser alguém que a mão do Criador estará em cima de você. Essa não é uma promessa para um, para outro, não. Essa é uma promessa para todo aquele que entra debaixo do guarda-chuva da justiça de Deus, crê nesse Deus que é justo, fiel, crê nesse Deus que tem dos céus, irmãos, seus olhos voltados para todos aqueles que depositam nele confiança. Por isso, nessa noite, volte os olhos mais uma vez para as promessas que esse salmo traz para você. Você é uma pessoa, em primeiro lugar, você tem prazer na lei de Deus. Você tem prazer. Você sabe o que é prazer? Porque tem muitas pessoas que tem, por exemplo, eu gosto de dizer assim, olha, mesmo que seja empurrado, vai. Conheço, por exemplo, algumas mulheres que diz para o marido, se você não for na igreja, eu vou. Aí ele vai emburrado, mas vai, pelo menos vem, né? Trazer. Filho, então, algumas mães dizem, ou você vai, você já sabe se não for, né? E vai, alguns até disse, quando está mais novo ainda, ou vai por bem ou vai por mal. Mas pelo menos veio. Não veio por prazer, mas pelo menos veio. E aquele que a vida inteira escuta, ó, só Deus te ama tanto, meu querido, Deus te ama, volte-se para Jesus, entregue ele o seu coração, e ele, não, deixa ficar mais velho. Aí de repente vem uma tribulação tão grande, e alguns às vezes, eu conheci alguém aqui em Londrina, irmão, que ele não queria nada de Deus. Aí Deus, tá bom, você não para? Então eu vou arrumar um poste para te parar. Ele foi com uma moto, enfiou a cara no poste, parou, arrebentou tudo. Aí ficou lá no hospital com a cara para cima assim, falei, que beleza, agora dá para pregar. Então, não quer vir? Aí agora não tinha jeito de fugir. Eu fui lá no hospital, falei, agora não dá para fugir de mim não, né? Escuta aí o que Deus tem para você hoje à noite. Tá aí. E perna quebrada. Quebrou não sei quando lugar, coitado. Deus tem misericórdia, sarou. Mas alguns, irmãos, é assim. Mas eu quero nessa noite falar de que não, é melhor que você não quebra a cabeça. Não quebra a cabeça. Tem alguns que não tem jeito, irmão, vai parar na cadeia, e lá na cadeia, quando não enxerga o sol, só uma vez por semana, às vezes, ou por dia, dá um banhozinho de sol, mas ali ele tem todo o tempo do mundo. Se ele já tem a semente do evangelho, ele pede para a mãe, olha mãe, quando vier trazer a visita, fazer o visita, o marido traz a esposa, traz aquela Bíblia para mim, e ali ele começa a ler, e aí começa a despertar o prazer na lei do Senhor de novo, está entendendo? Conheço muitos que converteram dentro da cadeia, porque não tinha outra coisa para fazer, vai ler. E a palavra de Deus é fiel e poderosa para cumprir a sua missão. Mas eu quero dizer nessa noite que você é um bem-aventurado, se você puder dar ouvido à palavra de Deus
sem ser necessário força e violência, sem ser necessário um poste te parar, sem ser necessário uma doença grave te pegar, a polícia te pegar, te aprisionar. Meus queridos irmãos, quão maravilhoso é quando alguém atende o apelo do Senhor, através da sua palavra que é amorosa, o Espírito Santo te atrai e você se volta para Deus, não é verdade? Filhos daqueles que privilegiados, que são educados dentro dos princípios sagrados. Há pouco eu vi o Clóvis entrando com o Enzinho no braço. Que privilégio que tem uma criança com 2 meses de idade, ser levado à igreja, nos braços do pai consagrado. Está entendendo como eu consagrei os meus filhos e oro por eles todos os dias, pedindo que a mensagem do Evangelho nunca saia do coração deles. E que passem a ter prazer pela lei do Senhor. Porque o mundo te dá prazer. O pecado te dá prazer. O pecado satisfaz esses apetites que estão aflorando na sua vida. O pecado satisfaz prazerosamente os apetites da carne. Mas prazer verdadeiro só a lei do Senhor dá. Só a lei do Senhor nos dá prazer. Por isso, bem-aventurados aqueles que de fato, nesta noite, tem prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. E aí sabe o que você vai ser? Verso número 3 disse que você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto você fizer será bem sucedido. Preste atenção aqui. Tudo quanto você fizer será bem sucedido. Meus queridos irmãos, quero nessa noite dar o meu testemunho pessoal. Desde o dia que eu me rendi a Jesus, entreguei a Ele 100% da minha vida. Deus colocou no meu coração um desejo, a partir daquela época, de conhecer mais a Ele. Sou, em todas essas décadas, um amante da palavra. Eu gosto da palavra de Deus. Se há um livro sagrado, esse. E eu gosto da palavra. Gosto de meditar na palavra, de ouvir a palavra, de ler a palavra, de escutar alguém falando da palavra. Há um prazer, ao meu coração, eu tenho uma alegria interior em meditar nessa Sagrada Escritura. E ao longo dos meus anos de cristão, eu tenho pedido ao Espírito Santo que Ele continue alimentando em mim esta fome e esta sede de conhecer. Porque me considero um bebê ainda na letra. Mas todos os dias eu peço a ajuda dos céus para que a palavra seja mais clara na minha mente e mais verdade no meu coração. Ela precisa gerar fé dentro de mim, gerar confiança dentro de mim, gerar dentro de mim a vida de Cristo. Hoje de manhã eu estava falando aqui que eu iniciei hoje de manhã uma série de ministrações da igreja, 12 domingos de manhã, falando sobre o caráter do cristão. Qual é o caráter do cristão? É o caráter de Cristo impresso dentro de mim. Eu tenho que, já que sou cristão, eu tenho que ter o caráter de Cristo, visto nas minhas atitudes, na minha maneira de ser,
eu reflito o caráter de Cristo, a cara de Cristo, quando eu exponho para alguém dizendo, eu sou um cristão. Então eu estou expondo Cristo, ou envergonhando a Cristo, ou exaltando a pessoa de Cristo, porque muita gente diz que é cristão, mas alguém diz, ser cristão como ele, não quero. Você tem que ser visto com alguém que quando você diz, eu sou cristão, opa, eu quero ser parecido. O caráter de Cristo. E nesse salmo, queridos, diz o seguinte, que a lei do Senhor, os princípios da palavra do Senhor, irmãos, elas são para serem absorvidas. E disse que você vai ser bem sucedido. Quem está dizendo isso não sou eu, que você será uma pessoa bem sucedida na vida. Onde você colocar as suas mãos, o caminho seu será um caminho de realização. Será um caminho de realização. Nós vamos ver aqui 5 aspectos, rapidinho, porque tem a Santa Ceia, daqui a 10 minutinhos, 5 aspectos desse caminho próspero, esse caminho abençoado. O primeiro deles, irmãos, é ter no cristianismo uma vida que cada dia fica mais rica, amém? A sua fé, ela tem que ser aumentada, não é só o dinheiro no bolso, a sua fé diz o seguinte, que você tem prazer na lei do Senhor. Aqui diz no versículo número 3 ainda, disse que você é um cristão que produz fruto. É um cristão que não hoje está todo viçoso e amanhã murcho. Deus disse que as suas raízes são alimentadas da água, e aqui é a água da vida. Aqui é esta fonte que jorra para a vida eterna. E se as suas raízes, elas não são superficiais, não é essa fé que eu digo com a cabeça, mas nunca chega ao meu coração, é esta fé enraizada mesmo na pessoa de Jesus, diz o seguinte, que você hoje não está viçoso e amanhã murcho. Hoje você está vibrando com Cristo, mas amanhã você está tão sem graça. Irmãos, esse não é o homem do Salmo número 1. O nome do Salmo 1 diz o seguinte, que se alimenta de Deus, se alimenta da água, se alimenta das virtudes do Senhor, do Espírito Santo, e essa pessoa, portanto, ela é uma pessoa que tem provisão de Deus. Deus provê para você. E aqui eu quero dizer para você que Ele provê tudo. Eu nunca vi um justo desamparado, diz as Escrituras. Eu nunca vi Deus desamparar um justo. Muito pelo contrário, Deus conhece você, jovem. Você moço, você moça, você homem, mulher, irmão, irmã aqui. Deus não desamparará você. Os olhos dele percorrem toda a terra e principalmente ele está olhando para cada um dos seus filhos e filhas que estão olhando para ele todos os dias em adoração e dizendo, eu quero te amar mais, eu quero te servir mais. Irmãos, pode ter crise, mas de uma forma ou de outra a mão de Deus vem me socorrer. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus do Salmo número 1. Esse é o Deus fiel. Ele é um Deus que eu gosto de ler mais uma vez o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido fruto, no tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, esse texto fala, quando diz folhagem que não murcha, fala de estabilidade. É lógico, irmãos.
Todos nós estamos nessa terra há dias que a gente tem que se comportar como Paulo, como Davi. Davi, um grande homem de Deus, um homem que tinha uma fé e um temor tremendo em Deus. Paulo, ele disse que há dias que nós somos profundamente abatidos, porém não derrotados. Há dias que parece que o sol não aparece, fica escuro. Parece que aquela chuva não vai embora, mas ela vai embora. Parece que vem uma tristeza, mas ela não vai ficar. O choro pode vir por uma noite, mas a alegria vai voltar depois. Porque você tem raiz. Põe isso na sua cabeça. Você tem raiz? Você tem raiz? A sua folhagem não pode murchar. Se você se alimenta da água da vida, eu quero dizer para você hoje à noite, que Deus, e eu quero dizer hoje à noite, irmãos, esse salmo, ele busca examinar o seu coração para ver como o seu coração está hoje à noite. Porque a aprovação, ela significa uma maneira de Deus me chamar a atenção. Mas se eu não estou sendo chamado a atenção, eu não sei até onde eu estou apenas religioso e não salvo. O justo tem que ter estabilidade, irmãos. Põe isso na sua cabeça. O justo aqui tem que ter estabilidade. Não posso um dia estar no topo e outro lá embaixo. Não posso um dia estar dizendo Deus é maravilhoso, outro dia estar tão desanimado ao ponto de abandonar. Não posso ser alguém que persevero todos os dias meditando na lei do Senhor e amanhã já estou tão triste que nem quero mais ler a Bíblia, não quero mais ir à igreja, não quero mais saber de nada, quero enfiar a minha cara dentro do buraco, ficar na minha casa curtindo a minha tristeza, curtindo os meus males e não quero buscar a Deus, irmãos, não. O prazer que eu tenho não pode ser roubado por adversidades. Amém? Esse prazer tem que ser renovado. Deus quer nessa noite que você entenda que Ele te fez para ter vigor. Para ter vigor. E para produzir. Pastor, mas o que eu vou produzir? Olha, agora há pouco mesmo eu passei ali, soprei no ouvido do Jonatas. Jonatas, você tem uma voz linda. Ele riu. Eu digo, domingo que vem eu quero um microfone na tua boca, cantando como você cantava. Irmão, se eu tenho voz é para produzir, amém? Estamos precisando de vocais masculinos na igreja? Quem sabe o Geraldino vai começar a cantar domingo que vem? Alexandre tem uma voz linda, porque estão precisando de back vocal. Estou dizendo, citando nomes que eu sei que tem voz. Eu brinquei com ele porque tem voz, irmãos. Eu tenho que entender, se Deus me deu voz, é para louvá-lo. Deus te deu um talento, não enfia debaixo da cama. Porque aqui diz que nós temos que
produzir fruto no tempo certo. E esse é um tempo que a igreja está precisando, porque nós temos abençoado outras igrejas com bons talentos musicais. Deus precisa nos abençoar com talentos. Nós temos lá atrás o Jonas, que nos visita, e ele tem 2 bateristas na igreja onde você frequentava lá, o Bola de Neve, que são daqui da igreja. Nós abençoamos com 2 bateristas, o Júnior e a Bruna. Hoje nós estamos precisando de alguém para ajudar o Mateus, que está sozinho. Será que Deus não pode levantar aqui no meio de nós hoje à noite, ou mandar mais uns 3 bateristas? Porque às vezes esquecemos, irmãos, que Deus me salvou apenas para ir à igreja. Aqui diz que você precisa, quer ser próspero, produza para Deus. Porque você produzindo para Deus, Deus produz para você. No seu trabalho, no seu casamento, na sua vida, tudo que você colocar a mão tem a bênção do Senhor. Mas primeiro entenda que Deus quer que você produza para Ele também. Cristão prósperos. Eu ainda não vi alguém, irmão, que serve a Deus e que Deus não derrama abundantes bênçãos sobre essa pessoa. Sua palavra é fiel, sua palavra é verdadeira. Ele te dá vitalidade, Ele te dá vida, Ele te dá prazer, Ele te dá gosto para servi-lo. E aqui diz que tudo quanto Ele fizer prosperará. O que é tudo? O que é tudo, Luiz? Tudo. Amém? Está lá na oficina, é tudo. Está na rua, é tudo. Tudo, Leonice. Na escola você tem que ser a melhor educadora. Tudo. Pois a mão do Criador está em cima de você. Tem que ser tudo o que fizer prosperará. Entenda isso. Está entendendo? É na igreja tudo. Não é, você não oferece migalhas para Deus. Você põe sua vida e Deus prospera. Agora, irmãos, a quem essa promessa é feita? Aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que medita na sua lei de dia e de noite, e aquele que foge do mal. Diz assim como o capeta foge da cruz, né? O crente foge dele, foge do mal. Nós temos que fugir até da aparência do mal. Fique em pé. Por que José foi próspero numa terra pagã? Porque José chegou lá no Egito e ele decidiu assim: olha, eu estou no Egito, mas o Egito não está dentro de mim. Estou aqui, estou fora da minha terra, mas o Egito não faz parte da minha vida, eu vou honrar meu Deus aqui. Aí a Bíblia diz que tudo que José punha a mão para fazer, Deus prosperava. Interessante, uma terra pagã. Tudo que José punha a mão para fazer, Deus prosperava, tudo. Aonde ele estava, tinha prosperidade. Que incrível, irmãos. Por quê? Porque não importa o ambiente onde você está. Se Ele está com você, você tem que estar cheio de Deus. E se você está cheio de Deus, suas raízes estão sendo todos os dias alimentadas pela água da vida. Quando Deus deu a Josué a missão de conduzir o povo dele para tomar posse da terra prometida, qual foi a palavra que Deus disse para Josué? Josué, a missão agora é sua, mas sabe qual é o requisito? Pega esse livro da lei, medita nele de dia e de noite, faça tudo quanto nele está escrito, e você vai prosperar e vai ser um homem vitorioso. Tudo quanto você fizer, Josué, vai prosperar.
Mas ele disse: pega esse livro, medita nele, leia lá Josué capítulo 1, de 1 a 8, a missão que Deus deu a Josué, mas o requisito de Deus era: não larga os olhos desse livro, antes de manhã, de tarde, de noite, sempre esteja pensando, meditando, buscando, que você vai ver o que eu vou fazer. E por isso Josué disse: olha, Deus mandou dizer para vocês, povo, que ele vai fazer maravilha amanhã, mas a primeira coisa que a gente tem é que santificar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Pai Santo, quero te agradecer nessa noite, porque o Senhor nos chamou para ser abençoados. O Senhor chamou aqueles que nesta noite estão aqui, que são profissionais liberais, para ser bênção. O Senhor chamou aqui aqueles que são, ó Deus, proprietários, comerciantes, aqueles que nessa noite, ó Pai querido, têm sua fonte de renda por conta própria. O Senhor chamou para que nós creiamos nessa mensagem. E o Senhor vai prosperar o negócio desse irmão, dessa irmã. O Senhor nos chamou hoje à noite para que aqueles que estão nas escolas estudando sejam alunos prósperos. Aqueles que são mestres, que sejam mestres por excelência. Aqueles que nesta noite, ó Deus, servem na igreja. O Senhor está chamando para que ofereçamos o nosso tudo para o Senhor. O nosso melhor, não o resto. Os nossos talentos. O Senhor nessa noite está chamando aqui líderes que serão futuros líderes, quem sabe pastores, liderança nessa igreja. A obra é tua, missionários. Oh Deus, que essa mensagem dessa noite, que essa verdade do Salmo 1, ela possa gerar dentro de cada um de nós essa profunda verdade. Gera prazer, fome, sede, porque o Senhor vai levantar aqui homens, mulheres, jovens, famílias aqui, que vão de fato, ó Deus, servir de exemplo nesta geração. Oramos pedindo a bênção e a confirmação dessa palavra através do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém.